tarde, senhoras e senhores. Hoje é 11 de março de 2024. São 18 horas. Você pode ver aí o vídeo institucional da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. E é nessa instituição que Bolsonaro conheceu e dividiu a sua mocidade e forjou amizades com militares, alguns dos militares que têm a chave da cela dele, que são a chave da cadeia para ele. A relação de Bolsonaro com oficiais que podem incriminá-lo no inquérito sobre tentativa de golpe é uma história bastante interessante que você vai conhecer. Mas antes eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. Generais que dividiram a caserna com o ex-presidente na década de 1970 e ex-comandantes que foram indicados para cargos de confiança podem incriminar o ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. 7 militares da alta cúpula das Forças Armadas estão no centro das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado envolvendo Bolsonaro após as eleições de 2022. 5 deles são investigados por participarem de uma organização criminosa que buscava impedir a posse do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e outros 3 prestaram depoimentos à Polícia Federal que podem trazer complicações para a situação jurídica do ex-presidente. Os militares que dividiram a caserna com o ex-chefe do Executivo na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, na década de 1970, agora podem se tornar peças cruciais para um possível indiciamento de Bolsonaro. No dia 8 de fevereiro, Bolsonaro e 4 generais do Exército foram alvos da Operação Tempus Veritatis, que investiga a participação da cúpula do governo Bolsonaro para impedir a posse de Lula. A operação foi deflagrada a partir de informações da delação premiada de Mauro Cid, que está depondo neste momento e que foi ajudante de ordens de Bolsonaro na gestão passada. Além das informações ditas por Cid, materiais encontrados no celular e no computador do tenente-coronel também se tornaram provas para os investigadores. 3 militares investigados assumiram ministérios durante o governo. Foram eles o general Augusto Heleno, que comandou o Gabinete de Segurança Institucional, o Paulo Sérgio Nogueira, ministro da Defesa e comandante do Exército, depois de ser comandante do Exército ele foi ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, que chefiou a Casa Civil e a Defesa e foi vice na chapa de Bolsonaro em 2022. A lista de generais investigados inclui Estevam Teófilo, que era o chefe do Comando de Operações Terrestres durante o fim do governo anterior. Outros 2 membros da alta cúpula das Forças Armadas foram convocados pela Polícia Federal para depor como testemunhas para os investigadores o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, que se tornou o pior inimigo dos golpistas, dos militares golpistas e do próprio Bolsonaro. E o ex-comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, que, como Freire Gomes, pulou fora do golpe de Bolsonaro. Eles confirmaram que o Bolsonaro apresentou uma minuta que previa estado de sítio e prisão de ministros do Supremo. O ex-comandante da Marinha, Almirante Almir Garnier Santos, também alvo da Tempus Veritatis, assentiu em relação ao golpe. Mauro Cid é filho do general César Lorena Cid, que foi amigo de Bolsonaro, esteve com ele no tempo da AMAN. Durante o governo do ex-presidente, o tenente-coronel teve livre acesso ao gabinete de Bolsonaro. Cid foi preso em maio do ano passado em uma operação da Polícia Federal que investiga a fraude de cartões de vacina da família do ex-presidente. Em setembro, ele fechou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, que foi homologada por Alexandre de Moraes. Com a medida, ele foi posto em liberdade provisória, devendo seguir medidas cautelares. Na delação premiada, Cid já deu informações importantes para a Polícia Federal, como se sabe,
e algumas dessas informações estavam inexatas, incompletas ou até a suspeita de que fossem falsas. Por isso ele está sendo interrogado agora, neste momento em que esse vídeo está sendo gravado, na sede da Polícia Federal. Foi Cid que declarou que Bolsonaro se reuniu com os comandantes das cúpulas, mas contou a história pela metade. Aliado de Augusto Heleno, Freire Gomes culpou Bolsonaro no depoimento. Isso já está computado, e o Batista Júnior também. O filho e a mulher de Almir Garnier ganharam cargos no governo após a posse de Bolsonaro. Na Marinha, o almirante Almir Garnier Santos era o oficial que mais esbanjava a confiança de Bolsonaro. Ele assumiu o comando da Força Naval após a queda do almirante Ilques Barbosa, que foi demitido em março de 2021 por não concordar com a politização das Forças Armadas. Esse é outro que deve depor contra Bolsonaro. Garnier, por sua vez, adotou uma outra postura e buscou espalhar o bolsonarismo a partir da direção da Marinha. Em 2021, quando o Congresso Nacional derrubou a PEC que implementava o voto impresso nas eleições de 2022, o ex-comandante desfilou em blindados dos fuzileiros navais na Praça dos Três Poderes. Logo no início da gestão de Bolsonaro, Garnier foi nomeado secretário-geral do Ministério da Defesa. A sua mulher, Selma Foligny Crispio de Pinho, e o seu filho, Almir Garnier Santos Júnior, também ganharam cargos no governo Bolsonaro. Estevão Teófilo foi promovido por Bolsonaro no início do governo anterior. Respeitado pelos oficiais das Forças Armadas, o general Estevão Teófilo chegou a ser cotado para o comando do Exército pelo governo Lula e faz parte de uma família tradicional do conservadorismo cearense. E dos generais do Exército que estão envolvidos com o plano golpista, ele é o único que não estava na AMAN nos anos 1970. Ex-ministros investigados estavam com Bolsonaro na AMAN da década de 70. Augusto Heleno é amigo de longa data e, na época, Bolsonaro fazia um curso de paraquedismo e Heleno era instrutor de cadetes, e Paulo Sérgio também estava na escola militar junto a Heleno e Bolsonaro. Braga Neto também estava na AMAN no fim da década de 1970. Ele foi escolhido como vice da chapa de Bolsonaro em 2022 por ser considerado um cumpridor de ordens. Essas personagens são as que vão colocar Bolsonaro da cadeia. Algumas voluntariamente, outras nem tanto, e algumas delas vão compartilhar a cadeia com Bolsonaro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.